Essas emoções, mais uma vez, né? É muito bom. A primeira vez foi quando eu recebi o livro em minha casa como votante e fiz a resenha para o catálogo de Bolonha. Estava muito próximo do desastre, ainda tinha matérias e uma emoção muito grande. A segunda vez foi a segunda e terceiras leituras que a gente vai fazendo à medida que o julgamento do prêmio vai se intensificando, vai chegando próximo ao seu final, e a gente faz mais uma leitura, mais outra leitura, mais outra leitura. E cada vez mais emoção e mais emoção. Depois, o livro pronto. O impacto da beleza do objeto livro que chega às nossas mãos. Depois, o impacto do objeto livro chegando aos leitores no salão do livro. Aos leitores crianças, aos leitores jovens, aos leitores adultos, como foi ontem naquela experiência fantástica com os alunos da educação de jovens e adultos, onde todos nós choramos. Onde Léo chorou lendo, não conseguiu terminar de ler a história. Onde eu chorei, tive que sair, porque chorei de muita emoção, porque aquelas pessoas de cabelos brancos, muitos avós, se emocionando, com pouco acesso ao livro que eles têm, à literatura, pouco contato com a beleza da arte literária, e eles ali, diante daquele objeto puro, beleza, arte pura de imagem, de texto, de projeto gráfico. Então, aqui nós temos a Márcia Leite, da editora Pulo do Gato, o André e o Léo Cunha, o autor, os dois, e o André, que todos nós conhecemos, que vamos agora falar sobre que história está por trás desse livro, né? Além do desastre terrível que foi a morte do Rio Doce. Boa tarde a todos. Coube a mim, então, iniciar essa conversa, que nós já ensaiamos várias vezes. Em São Paulo, fizemos uma apresentação da narrativa por trás do livro, como a Marisa disse. Fizemos já em Porto Alegre, fizemos já em Belo Horizonte. Tivemos já hoje um ensaio, e o que a gente tem percebido é que a cada apresentação em que nós três conversamos sobre os nossos processos, um único processo e ao mesmo tempo três processos paralelos, a gente descobre novas características de um trabalho que vocês conseguem ver como um livro fechado, mas o que nós gostaríamos de apresentar para vocês hoje é o processo. Quem trabalha em editora e sabe que esse processo, ele é praticamente tão emocionante quanto um professor acompanhando a trajetória de seus alunos. Porque a gente trabalha com o aluno para que o aluno brilhe depois, que ele possa ter autonomia, para que ele possa ser um leitor, para que ele possa trazer contribuições à medida que ele interage com as pessoas. Nenhum professor vai como carimbo do seu aluno, né, como leitor. E eu acho que o processo editorial, ele traz isso também. O processo editorial é participar de uma produção para que depois o livro brilhe. E durante a gente vai contribuindo, cada um com a sua parte. Então, o que eu gostaria... Quer falar? Só para avisar que tem dois lugares, tá? Tá. O que seria bacana nós contarmos aqui é esse bastidor, né? Porque o livro, Marisa já tão bem apresentou, um livro que só tem nos trazido gratas surpresas, né? Sem dúvida. Então, ele traz para nós uma narrativa que é a que nós gostaríamos de apresentar. Com nossas conversas, nós vimos que os três,
cada um em seu canto do Brasil, em Porto Alegre, em Belo Horizonte, em São Paulo, cada um de nós foi profundamente tocado por essa absurda tragédia ambiental. Só que nós não havíamos conversado. Então, a primeira teia a ser tecida foi quando eu, no papel de escritora e não de autora, eu também sou... Não de editora. Não de editora, mas de escritora, tocada por essa pulsão de indignação do que havia acontecido em novembro de 2015, no início de novembro, achava que eu poderia fazer um texto, ou acreditei que eu seria autora do texto. E isso foi o primeiro ensaio, que é o bastidor de tudo, quando num feriado eu achei que eu ia escrever o início desse, que seria um livro sobre o Rio Doce, em homenagem ao Rio Doce. E nesses ensaios do feriado, eu só consegui chegar a uma frase e enfiei a minha viola no saco. Então a frase era... Que depois veio a se tornar um quase título, porque aí nós vamos ver a contribuição, era Um Dia Eu Fui um Rio. E eu não saí do Um Dia Eu Fui um Rio. Tudo que eu pensava, eu escrevo no computador, eu deletava, e a única coisa que ficava era essa voz do rio, Um Dia Eu Fui um Rio. E chegou no domingo, eu realmente falei, não posso, não vou prosseguir, inclusive porque eu não sou mineira. Essa foi a minha desculpa, né? E lembrei imediatamente do Léo, porque eu sentia que esse rio, essa voz desse rio que começou, Um Dia Eu Fui um Rio, como se a gente fosse falando Era Uma Vez, né? Um dia. Achava que Léo, a quem eu conheço há mais de 20 anos, a gente ganhou o prêmio quando eu te conheci. 94. Desde 94. Nós mantemos uma relação, não como autor e editora, mas eu tinha certeza que se ele bancasse esse desafio, o livro teria essa voz poética, simbólica e nada referencial, porque a gente não queria um livro didático, um livro panfletário, né? E passei esse desafio para o Léo, escrevi um longo e-mail e falei, Léo, topa esse desafio. Eu acho que é importante a gente falar desafio, porque não é uma encomenda. Acho sempre muito importante a gente, como editor, saber fazer uma provocação, né? Um desafio, uma provocação, um convite a pensar, tá? Seja para o autor, seja para quem vai cuidar do texto visual ou verbal, do que encomenda. Encomenda é o que eu, como autora, muitas vezes recebia, né? A Márcia, você não quer escrever um livro sobre, sei lá eu, e aí falo o tema. Então eu falei, Léo, como é que isso te toca? Se te tocar, você quer esse desafio? E assim começa, então, essa primeira narrativa. E antes do Léo, Léo, quer que eu passe as imagens antes ou depois? Acho que é melhor você falar e depois a gente passa. Então, aí o bastão vai para o Léo, que é como ele recebeu essa provocação. Mais que uma provocação, um presente, né, gente? Né? Um convite desse para escrever um livro sobre a questão do Rio Doce. Então foi um desafio, foi uma provocação, mas eu considero também um presente. E ela perguntou, né, nesse e-mail se eu estava acompanhando o caso, né? Isso foi em março, então já tinha 5 meses. Ô, Léo, você está aí acompanhando, você está por dentro? E mal sabia ela que desde o primeiro dia do desastre era a coisa que eu mais postava no Facebook, né? Mas eu acompanhei muito como jornalista, como professor da faculdade de jornalismo, né? Então eu postava muita coisa, muitos aí devem ter visto, né? Eu postando quase toda semana críticas à mineradora, questionamentos sobre várias questões, cobrança de punição, blá blá blá, e eu não tinha feito nada literário, a não ser um único texto que nem está aí, porque só hoje que eu lembrei disso, eu mostrei para eles, mas eu vou mostrar para vocês um texto o único texto mais poético que eu fiz foi logo na primeira semana, que eu lembrei que
a logomarca da Vale do Rio Doce e o nome da Vale do Rio Doce, há uns 10 anos atrás, era essa logomarca aqui, né? Companhia Vale do Rio Doce, vocês devem lembrar. E uns 10 anos atrás, ela virou Vale, né? Então ela tirou o Rio Doce do nome e da logomarca e agora tirou do mapa também, né? Então, assim que aconteceu o desastre, eu lembrei desse negócio da logomarca e fiz um poeminha que eu postei no Facebook, muitos devem ter lido, assim, na primeira semana, que falava assim: a Vale do Rio Doce é só Vale, com a imagem das duas logomarcas, né? A Vale do Rio Doce é só Vale, não tem mais o Rio Doce, não tem mais o Rio, acabou-se o que era doce. E Vale, e pronto. Foi essa única coisa que eu fiz literariamente e não pensei mais nisso. E 5 meses depois chega a Márcia com esse convite. E aí, na mesma hora, eu já respondi para ela: claro que eu aceito, é um assunto que me interessa demais e eu vou me esforçar para fazer alguma coisa. Eu pensei, cá comigo, daqui alguns meses eu entrego alguma coisa para ela. Ela, na casa dela, pensou a mesma coisa. Daqui a alguns meses o Léo me entrega. Isso foi no domingo. Quando foi quarta-feira, eu mando para ela um texto enorme, porque de domingo a quarta eu escrevi freneticamente, assim, febrilmente, sobre o Rio, né? Me veio uma coisa, assim, tudo que eu tinha ficado esses 5 meses me doendo, eu escrevi. E esse texto, metade dele sobreviveu até o livro. A outra metade a gente foi depurando. Eu mesmo tirei algumas coisas, a Márcia tirou algumas coisas, o André tirou algumas coisas, né? Então isso foi num processo, vocês vão ver como que foi bacana essa transformação. Acho que a gente poderia, eu vou só registrar para vocês esse início do que a gente conversou agora e passar logo em seguida. Aqui, acho que é importante, estamos entre todos colegas, né, do mundo do livro, prestar atenção. Esse é uma apresentação que geralmente eu faço em São Paulo e quando nós estamos juntos, mas é para ver essa paleta de cores que vem, não é só de cores, é de emoção. Eu vou mostrar várias. Eu tenho que apertar aqui. Acho que é direcionado para o aparelho lá de cima. Ah, bobona. Não tá pegando, amigo. Cadê? Ah, é para cá. Aí? Não é que não tá com nada. Será que acabou a pilha? Essas imagens, na verdade, elas são fruto daquilo que nós todos vimos na mídia. É que é difícil, não é, André? Mas pode. É tudo aquilo que nós fomos vendo na mídia, aquilo que ia provocando uma profunda... um profundo sentimento de indignação, né, de um nacionalismo que eu acho que o Brasil inteiro que o Brasil inteiro que acompanhava via, e a gente falava: não é possível que isso esteja acontecendo, né? E com o passar dos meses, em março, o que nos indignava muito era o silêncio, porque começou, todo mundo falou em novembro, em dezembro. Essa é a barragem, né? É bacana a gente prestar atenção, porque Léo vai dar voz a isso, André vai dar voz, então vai ser uma conjunção de linguagens para trazer isso para um livro da infância. E eu gostaria muito que ele trabalhasse. Parou de novo. Acho que parou de novo aqui, viu? Ah, funcionou. Vai. Então, deixa eu. Vai. Então, isso aqui é só uma inspiração para a gente ver como é que André e Léo resolveram
por meio Essas da... coisas vão aparecer ou no texto verbal ou no de alguma maneira. Nós três pesquisávamos isso. Isso nos inspirava durante o processo da edição. Porque dá a dimensão, né, de como trazer isso de maneira literária, sem que caia numa linguagem referencial, sem que a gente precise apelar para o demagogismo. De que maneira que essa é muito forte. Então, tudo isso foi dialogando, e essa paleta de cores, esses tons de terra, vão ser reproduzidos tanto na poesia verbal quanto na visual. Esse seria um entorno, né, da cidade de Bento Rodrigues. Na verdade é um município, né, Léo? É tipo um distrito de Mariana, né? Como se fosse um bairro. Acho que é um panorama, né? A inversão dos ângulos, o cão em cima do telhado, esse carro, enfim, a violência. Isso. Então, tudo isso foi alimentando. Isso era algo que eu guardava no meu arquivo pessoal, quando eu achava que eu seria autora de Um Rio. E aí serviu. Essas texturas, essa coloração, André vai conseguir fazer por meio das tintas. É algo... Aqui é o rio chegando, que vai sangrando até o mar, nas palavras do Léo e nas imagens do André, e que parece uma hemorragia mesmo. Então, esse é o preâmbulo, né? Vamos dizer que é o nosso briefing terrível. E aí, um belo dia, que foi, acho que domingo ou segunda, né, Léo? Uns 4 dias depois. Não, isso aqui você mandou antes daquele outro. Ele falou, comecei, talvez no próprio dia ou no dia seguinte. Então, essas foram as primeiras palavras, que eu acho que é legal o Léo se representar. Geralmente eu escrevo as primeiras ideias em papel mesmo, bloquinho, anoto, escrevo à mão. É lógico que depois a gente vai para o computador, mas eu não sei porquê, eu acho que escrever à mão tem alguma coisa que tem algum circuito ali da mão ao cérebro. Então, essa é a primeira página do bloquinho. Eu fiz várias páginas dessa, né, mas fotografamos a primeira. Então, ainda chamava Um Dia Eu Fui um Rio, que era o título que a Márcia tinha sugerido, né? E aí eu comecei. Fui cama de canoa, espelho da lua. Aí pus carinho de peixe e rabisquei e mudei para caminho de peixe, carinho de pedra. Para quem conhece o livro sabe que o fui sumiu, o André sugeriu de tirar o fui, depois ele vai explicar por quê. E aí o começo do texto é realmente cama de canoa, espelho da lua, caminho de peixe, carinho de pedra. Minha dança coloria os mapas, meu canto sacudia as matas. Também esse passado, esse pretérito imperfeito virou presente, também por sugestão do André. Eu era melodia, hoje sou escarcel. Isso aí no livro está espalhado em várias páginas, né? Não ficou na mesma ordem, nem no mesmo tempo verbal. Isso tudo foi sendo mudado. E eu era melodia, hoje sou escarcel, foi uma primeira mudança grande que eu fiz. Quando eu saquei que a questão não era o escarcel, não era a bagunça, mas sim o silêncio. Então é uma página importante do livro que fala, um pedaço importante que fala: eu era melodia, hoje sou silêncio. Porque essa questão do silêncio bateu muito forte para nós três, né? Como é que depois de um primeiro momento de escarcel, inclusive da mídia e tudo, passou um tempo, aquilo estava caindo no silêncio. Até uma das motivações do livro foi romper com esse silêncio. Aqui, logo em seguida, é aquele texto no qual o André, o Léo, perdão, esse já era o texto, o que a gente chamaria de primeiro original.
E Léo falou, eu estou te mandando, realmente os meses que ele pensou se tornaram dias, eu realmente me surpreendi, e ele falou, Márcia, resolvi mandar como está, porque eu fiquei febril desde que você falou, fez o convite, e veja se é por aí, né? Então, na hora que eu recebi, então ele tinha tudo isso de texto. Tinha umas observações, coloca só no vermelho. Claro. Então, por exemplo, quando fala do... Outro? Esse aqui do cachorro, né? Isso. Quando fala lá, eu tinha visto a notícia sobre um cachorro que ficou perdido. As pessoas tiveram que sair da cidade, algumas foram soterradas e morreram, outras conseguiram fugir. E a polícia cercou. Alô? Sei lá, os bombeiros, alguém lá cercou e não podia aproximar de Bento. Eu mesmo fui lá na semana seguinte e consegui chegar só alguns quilômetros, que eles não deixavam ninguém chegar perto. Mas algum repórter com drone, alguma coisa, fez umas fotos, inclusive aquela do cachorro. E aí era o cachorro que voltou para casa, né? Para ele ainda, a casa dele ainda era ali. E não tinha mais casa, então o cachorro ficou lá sem saber para onde ir. Então esse pedaço do cachorro que acabou entrando no livro lá para o final tinha a ver com isso. Eu acho que é bacana também, hoje pela manhã eu achei importante falar, vou repetir aqui, na condição de autor e de quem é bastante experiente como o Léo e quantos autores temos aqui também, a gente, ao trabalhar com o livro ilustrado, quando escrevemos, quem escreve o texto, muitas vezes já tem uma intenção quase que primária de dispor o texto pensando na dupla de páginas. Então aqui é uma possível marcação, que é interessante vocês verem aqui, né? Eu tinha pensado como se cada vez que tem esses asteriscos é como se virasse a página, né? Exato. Mas e isso foi tudo subvertido, porque é o olhar, primeiro, do autor, né? Então, quando esse texto veio ao meu encontro, eu entendi que era o que o Léo estava indicando. Mas, possivelmente, eu tinha também percebido, e isso acho que vem um pouco de experiência, que um texto que é feito em 3, 4 dias, ele tem muito de uma pulsão de precisar sair, né? Às vezes até mais tematicamente, e aquilo que vai ficar o extrato é o que é a linguagem, que é o literário. Então, eu li e vi, por exemplo, que os primeiros... E é o que ficou, né, Léo? Essas primeiras partes que Léo fez, era onde estava a mais potente linguagem poética. Depois a voz que falava, nós não vamos precisar ficar lendo tudo, mas era muito a voz do Léo, homem, indignado. E tinha algumas passagens, né, Léo, que a gente foi percebendo que podia sair porque não estava dentro de um território da infância ou do literário, estava talvez... Exemplo disso é a hora que eu falava lá, eu era Shangri-La, está aqui sublinhado lá, eu era Shangri-La, hoje sou Atlântida. Quando eu tive essa ideia, eu falei, nossa, genial isso aqui. Depois, 2, 3 dias depois, eu estava assim, que bobagem isso aqui. Isso aqui, criança nenhuma vai sacar o que é isso. Isso é o Léo pedante escrevendo, sabe como? Mas eu mesmo, por sorte, eu mesmo me censurei logo. Então, esse olhar meio adulto contaminou a primeira versão e eu mesmo fui cortando. A Márcia cortou mais e o André cortou mais. Isso. Aqui, por exemplo, aqui, olha, depois de um tsunami de rejeitos, ficaram só os cachorros. Então, assim, esse tsunami de rejeitos, a gente via assim que isso acontece muito quando a gente acompanha o trabalho do autor, que às vezes o autor está mais envolvido com o tema e a gente vai precisar depurar, né, o tema, o que é do tema, o que é da linguagem. Isso aconteceu exatamente igual com o André, vocês já vão ver. Então, esse texto, que tinha um potencial poético maravilhoso, ele começou a ser depurado. Só que é um processo de interação com a edição, né? Não é o único. O que eu comecei... Eu estou dando um exemplo. O que eu resolvi fazer? Uma divisão em duplas,
como eu achei que talvez pudesse ser uma boa condução. Menos texto por página, né? Menos, porque eu não tinha dúvidas de que as imagens eram tão necessárias que elas iam contar muito daquilo que Léo estava contando por meio da linguagem verbal. Só que essa divisão que vocês estão vendo aqui, dupla 1, dupla 2, dupla 3, ela também caiu totalmente no barranco, como a primeira divisão do Léo, porque o texto depois foi para a mão de um outro olhar que olhava esse texto já pensando na narrativa visual. Então, aqui a gente vê esse diálogo, que é a minha intervenção com a resposta do Léo. Essa coisa confusa aqui é essa depuração. É o tempo do diálogo do texto, né? O diálogo, eu era, como editora, a pessoa que dialogava com o Léo, era outra voz, né? E nós íamos construindo uma outra unidade, que sofreu naturalmente. Isso aqui são conversas, tá? As cores diferentes, e que daí caiu na mão do nosso autor visual, que não foi só autor visual, porque vocês vão ver ali, olha, isso que vocês estão vendo não é um autor de imagem. Tá? Ó, ele escreveu quando eu pedi. Ah, isso é bacana. Conta você com a sua voz. Ah, tá. Bom, a gente já está se completando. Eu achei primeiro, inicialmente, que precisava ser um ilustrador mineiro. Que eu queria o purismo assim, eu achava, não, o mineiro vai saber escrever melhor, o mineiro vai escrever, vai desenhar. E nós fizemos um convite, para falar? Pode. Bom, ela já sabe. Então, aí a gente falou, Marilda, vamos chamar a Marilda Castanho. Só que quis o destino, e ainda bem, hoje a gente festeja, né? Não que ela não fizesse, né? Não estivesse fazendo uma outra leitura, mas ela estava com a agenda cheíssima, e esse cara que está aqui tinha cismado que um bom momento para lançar seria o Salão do Livro do ano passado, em junho. Lembra? Isso era março. Isso era março. Mas Márcia, será maravilhoso. A gente lança no salão. E eu, nossa, mas o texto estava até... Mas e aí? E a outra parte? E eu ainda, muito influenciada por ele, que é uma pessoa persistente, eu peguei e pedi help para André, com quem eu tinha já feito e tido uma experiência de aprendizagem impagável, porque se eu fosse pagar a consultoria eu não ia conseguir, na edição do livro da Elma, que está aqui, com Eliandro, que é o Roupa de Brincar, em que André fez a direção de arte, e nós 4 íamos conversando nesse diálogo Paraíba, Porto Alegre, São Paulo, e como aqui foi Minas, Porto Alegre, São Paulo. Então, esse diálogo, eu falei, inicialmente com o amigo, eu falei, André, veja, por favor, se faz sentido essa divisão que eu fiz em dupla. Veja, por favor, se você tem uma dica, a Marilda não topou. Não, eu não estava com a pretensão de propor, né? Porque a gente ia ficar com... Mas assim, e eu pedi isso para ele. Aí agora, André... Aí eu li o texto do Léo e nos últimos anos eu tenho conseguido sentir aquilo que eu vou ilustrar, mesmo sem ter certeza ainda do que eu estou pretendendo, quando eu consigo fazer meio que uma maquetação, né? Já dividir como está aqui, que é como se já fosse o livro mesmo, sem ter a intenção da imagem. Mas aí quando eu li o texto do Léo, assim, que a Márcia me falou por alto o que estava pretendendo com o Léo, e aí quando eu li eu me choquei, assim, eu disse assim, não, mas eu quero politicamente eu quero estar dentro desse, eu quero gritar com eles também, né? Foi o que eu falei para a Márcia quando eu liguei para ela, e ou foi por e-mail, não é, WhatsApp. E digo, não, eu quero fazer. Aí a Márcia, ai, que maravilhoso, a gente vai lançar no salão daqui a 2 meses. Aí eu comecei a rir.
Aí eu digo, não, Márcia, eu topo fazer, mas eu não tenho condições de fazer um livro em menos de 6 meses, né, e tal. E aí se decidimos, né, que teria um prazo e seria 1 ano de aniversário, no aniversário, né, ninguém não vai comemorar 1 ano da morte do Rio, né, que foi justamente um mês mais ou menos antes que lançamos o livro. Só que eu fiz a primeira leitura, fiquei impactado, disse quero fazer, e aí eu vou fazer a leitura já nesse sistema do livro. E aí eu comecei a fazer algumas observações, e aí eu coloquei lá o nome do Léo, não coloquei meu nome, eu digo, Léo, Márcia, eu vou te fazer essas observações, não fala pro Léo. Mal sabia ele que um dia eu fui ao Rio, era comigo mesmo. Então, olha, aqui... Aí eu peguei e falei... Uma das primeiras coisas eu digo, Márcia, a gente vai fazer, mas já tem uma coisa que é de fato, assim, não dá, assim, pra mim, eu não vou conseguir dizer o que vai acontecer com o Rio antes do leitor, o leitor já vai entrar ali sabendo o que ele tá contando dentro, não dá. Né? Um dia eu fui no Rio, já tá entregando que o Rio tá morto e ele tá contando a morte dentro do Rio. E aí eu fiz esse exemplo, né, marcando o texto e tal. Aqui ele foi sutil, aqui ele já... Aí eu já mostrei como seria, porque... tal. E aí eu continuei fazendo outras pequenas observações. Eu li o texto, continuava fui. Então eu disse assim, poxa... a Márcia até fez uma observação que eu nem tinha lembrado que eu tinha escrito aquilo ali. Então, mas é que eu acho interessante que quando a gente trabalha com dois pequenos monstros destes, eles são muito modestos, mas olha, a arte, tá? Léo fazia interferência na arte, a arte fazia... Então não é arte, é livro, é o conjunto, é isso que é bonito, é o processo. Então, André, quando sugeriu tirar o fui... Olha a justificativa que ele põe aqui. Márcia, depois você vai entender, blá, blá, blá. Ó, cadência poética. É a cadência poética que ele está falando. Tá? Então, esse não é apenas... eu acho que é esse olhar carinhoso que a gente começa a ter quando a gente trabalha junto e entende que as contribuições começam a somar. Aqui também, né, André? Aí pronto, como o texto estava todo falando na primeira pessoa, mas seria... sairia do passado, né, que ele já estava se assumindo como morto no início do livro. Aí eu já fui sinalizando naturalmente de trazer o passado para o presente, né, e deixar o passado para quando o momento do Rio estivesse morto. Então eu só fui assinalando as coisas que eu tinha sentido no texto para dar a intenção real que eles queriam, que era a voz do Rio, mas o Rio não podia estar morto no início. Isso é uma coisa legal. Volta naquela outra, por favor, Márcio. Porque quando eu escrevi, para mim era um longo poema, assim. Eu não tinha tanto pensado como uma narrativa com tempos, né? E tipo passado, presente e tal. E o André fez ele redistribuiu o texto pensando assim, olha, primeiro nós vamos falar o Rio falando o que ele é, sem falar ainda que ele morreu, né? Então em vez de ser minha dança coloria os mapas, minha dança colore os mapas. Meu canto refrescava as matas? Não, refresca as matas. Tal. Para depois vir o desastre e ele... Né, aí que ele vai contar do passado. Então, assim, perfeito isso. Só que na minha cabeça não tinha passado pela minha cabeça essa ideia. E quando ele veio com isso, eu falei, pô, sensacional. E aí outra coisa, você montar assim dessa forma, claro que na minha cabeça eu já tenho umas imagens que vão... Eu posso não estar praticando, mas as imagens já estão povoando do que eu imagino para esse livro. Então ficaria mais fácil para Léo e a Márcia entender... lendo
da forma que eu estava distribuindo, porque eu teria que deslocar uma frase dali. A mesma coisa eu fiz com o Luiz Raul Machado, no cartão postal, que eu disse assim, eu posso deslocar tal livro e a gente colocar ao redor da página. Eu pedi permissão, né, para poder fazer isso, porque o texto para mim não chegou, e o Raul deu. O texto não chegou para mim, então eu tenho que respeitar o autor e dizer a possível. Então, eu não tinha feito a imagem, mas eu já poderia possibilitar de tentar entender, até porque o próprio poema pelo poema, eu era melodia, hoje eu sou silêncio. Se fosse branco assim com o que ele queria contar, já reflete muita coisa, né? Então, aí foi esse processo que eu acabei construindo e mostrando para a Márcia e para o Léo. E são sugestões, então. Quer dizer, era para a Márcia e a Márcia já mostrou direto. É porque eu acho que quando a gente tinha muita confiança, ele mandava para mim, mas eu acho que aqui quando a André substantiva, mais ainda aquilo que já é substantivo, ele tira, né? Quem é professor de língua vai falar o artigo, adjunto adnominal, pipipi, mas assim, ele está dando uma coisificação para o Rio que a gente vai vendo que vai mexendo nessa cadência, nessa distribuição. Aqui também, né, Léo? Isso. Não, só uma coisa interessante também, assim, é que assim como ele tirou esses artigos aí, também tinha, ao longo inicialmente tinha alguns adjetivos no texto, e eu mesmo comecei a cortar os adjetivos, depois Márcia cortou mais e acho que o André ainda cortou também. E o livro, no final, ele não tem adjetivo. Na verdade, ele tem 3 adjetivos, mas um deles é um adjetivo com função de advérbio, que é quando fala os cachorros esperando teimosos pelos homens. Então, esse teimoso é teimosamente, né, de forma teimosa. Então, é advérbio. Os outros adjetivos são eu era doce, mas é doce, Rio Doce. Então também é um adjetivo substantivo, né? Eu era doce, hoje sou amargo. Então é só isso que tem de adjetivo. Fora isso, o livro inteiro não tem adjetivo. Isso deu sei lá, não sei o que deu, mas ficou legal. E daí nós prosseguimos, e aí, por exemplo, a mesma coisa que aconteceu com o Léo, quando a Márcia fez assim, André, tudo bem, o Léo topou, vamos continuar o processo a partir do que já temos. E aí eu peguei a mesma coisa que o Léo fez, escreveu, tirou uma foto na mão e disse assim, Márcia, comecei. Eu fiz a mesma coisa e eu não sabia que o Léo tinha feito dessa forma. Eu digo, Márcia, comecei. Só que isso é o desenho inspirado em toda a pesquisa que eu estava fazendo, de ver imagens, de ler coisas, de ler matérias, de ler reportagens. E aí veio essa coisa de fazer esse desenho que já está inserido no livro, no sentido de mostrar que era o que eu queria, o que estava morto para baixo e o que estava vivo para cima. Mas aí bateu a coisa que eu estava discutindo muito sobre isso em relação à imagem, aonde cabe realmente a infância dentro de uma imagem para um livro, como colocar a infância mesmo dentro do livro. E aí eu não senti a infância nessa imagem. Foi aí que eu transformei o personagem protagonista como o Rio, né? O Rio passa... O Rio são as crianças, né? O Rio são as crianças e o Rio Doce, que é o Rio que morreu, é o protagonista. Então, e aí eu consegui visualizar a infância dentro desse contexto que é muito duro, né? Porque eu não queria construir um livro onde a dureza fosse o todo, né? Eu queria que a dureza fosse sentida pela sutileza. E aí eu acho que a infância entrou nesse livro dessa forma. Claro. Isso também é interessante, porque no texto, essa coisa de eu ter feito o Rio
que já estava lá no título, Um Dia Foi o Rio, né? Mas que eu também fiz, assim, de fazer o rio personagem. Eu acho que é uma maneira do leitor, da criança, por exemplo, se aproximar disso. Quando ela se sente íntima daquele rio, aquele rio que é cama de canoa, que é espelho da lua, que é caminho de peixe, que é carinho de pedra, isso tudo vai tornando um rio um ser afetivo, né? E aí, quando vem o desastre, o leitor sente muito mais. Porque não é só um rio, é um rio humanizado, é um rio bacana, é um rio generoso, é esse rio que está sendo morto. E aí, de março a junho, que foi o salão, eu já tinha amadurecido isso na minha cabeça, já estava fazendo os processos de cores para o livro, e aí teve o salão, não teve o lançamento do livro, mas teve o lançamento da intenção, que foi no salão do ano passado, que já existia o compromisso do livro existir. E que foi o único encontro físico. E que foi o único encontro físico. E a conversa física entre nós. Uma coisa que eu acho... Uma coisa que eu queria falar aqui, já que a maior parte são do livro, eram 3 estados, Porto Alegre, São Paulo e Minas. Eu já tinha trabalhado com a Márcia há pouco tempo, eu já tenho livros em parceria com o Léo. Em todo esse processo, eu tenho um contato do Léo, a gente se fala e tal, eu poderia estar discutindo sempre com o Léo, tal. Em nenhum momento teve a falta de uma relação profissional, mesmo sendo os 3 amigos numa relação. Tudo que eu falava passava pela Márcia, a Márcia passava para o Léo passava para a Márcia passava para mim. Que foi um processo muito, muito... Eu acho que, apesar dos 3 sermos amigos e termos essa facilidade de falar sobre esse processo, o respeito pela relação profissional que cada um estava desenvolvendo, né? Aqui é bacana também, porque eu me lembro quando o André mandou esse arquivo por e-mail. E é uma justificativa disso. Ele falou, fala com o Léo, vê se o Léo aceita essa inversão, porque é uma inversão necessária, né? Porque o que eu queria falar era isso. Se tirássemos tal parte, se deslocássemos uma frase para tal parte, para outra parte, então... Para que, por respeito ao trabalho do escritor, aí eu montei a versão primeira com a versão segunda, com as sugestões da forma que o texto me chegou e aberto no projeto, naquele projeto anterior, que é o das páginas já divididas, para que ele pudesse entender e a Márcia pudesse entender já com a página e a relação. Essa era a quantidade toda do início do livro, mesmo de tudo daquela parte que eu fiz. E aí era mais pro final. Era e só aí chegou o dia em que você, assim como o processo, ele nos mandou, me encaminhou, eu imediatamente mandei para o Léo o que seria a sua narrativa. Todo o livro ilustrado. Né, aqui temos alguns ilustradores fazem esse processo de fazer toda o esboço do livro inteiro, né? Então eu fiz todo o esboço do livro já com a mancha do texto e aí enviei para a editora para que eles pudessem entender. As projeções ainda estão diferentes, o menino ficou bem menor no original. Ainda não tinha solucionado a qual técnica eu iria usar, tanto é que aqui o personagem está caindo a lama, depois eu fiz como se fosse um espirro mesmo, assim, então ela cai em várias direções. E aí vai todo o caminho. A consciência dele entra depois, tu vê que o patinho não está na cabeça dele. A consciência, ele está dizendo, ele só disse isso no encontro físico nosso.
A consciência é um patinho que, se vocês tiverem o livro, é esse patinho que depois que vai tá ficar... na cabeça dele, assim. E ele, Márcia, você não sabia que a consciência... Eu não, né? Eu não sabia. A consciência do livro... Porque a gente vai falando natural das coisas que a gente conhece, mas eu não vou dizer para as pessoas que é a consciência, a pessoa que entenda, se quiser, a gente né? mudou. Mas assim, era como se o pensamento Não, dele ele- fosse a vida, fosse o patinho. Tirou. Uma coisa interessante também que, da mesma maneira como o André fez sugestão no texto, eu também fiz na diagramação. Essa página aí, por exemplo, que é a página do que a máquina cospe, né? Tinha lá eu era melodia. Não, mas era isso mesmo. Eu era melodia. Aí eu falei, ô Márcia, eu acho que não precisa de texto nessa página, porque a máquina cuspindo já é um barulho, eu acho que essa página devia ser só imagem. Vamos puxar o texto para a página anterior. E aí eu falei, será que o André topa isso, né? E aí ele também topou a minha. Então, isso é tão bonito de ver, eu preciso ressaltar, porque é muito lindo. E aí- Quando o autor do texto, ele cede para a linguagem, ele não precisa, porque isso é parceria. Gente, quem é velho, meu primeiro livro foi publicado há 31 anos, eu vou dizer assim. Então a gente sabe essa dificuldade, às vezes, que a gente tem para editar ou para ceder alguma coisa. Então isso é maravilhoso quando a gente ouve o autor falando, eu não preciso ter meu texto aqui quem vai falar é outra voz. E André também. Então essa é muito, quando o Léo falou isso, foi muito, né, bacana. Inclusive, na página seguinte, também houve a nossa discussão, os três. E aí, essa página é forte, a gente mantém o texto ou deixa ela limpa. Aí foi que eu tive a ideia de sujar o texto com a lama, que aí ele fica invisível na página. Quem lê com atenção vê que está escrito. Quem não quiser ler o silêncio, não lê o silêncio, só sente. Então, isso tudo foi discutido entre 3 pessoas, né? Foram 3 pessoas pensando no livro. Aqui também acho que você tem uma história bacana para falar do entorno do... Ah, sim. Na verdade, assim, aquelas fotos que nós estávamos vendo, eu já sabia, o Léo colocou isso, né? Que o rio virava sangue. Então, o menino é como se ele estivesse chorando sangue, mas não vê, vai escorrer e aí se transforma totalmente o rio, fica totalmente vermelho. Não é a cor do barro, né? E aí, quando eu desenhei as pessoas, eu comecei a sentir que não era isso assim, porque o Léo já estava contando que haviam as pessoas. Eu digo assim, mas que pessoas são essas? E aí eu descobri que eu estava desenhando gente, e eles não são ribeirinhos, são peixes. Eles vivem do rio tanto quanto os peixes. E aí eu só apaguei. Era o rosto e coloquei cara de peixe, assim. Aí, e veio toda essa construção relacionada a... E que potencializou a literariedade de uma maneira que a figura humana não permitiria, né? Então isso foi uma baita sacada, que também é comovente acompanhar esse processo. Aqui você também depois mudou alguma coisa. Aqui é quando tinha o Tejo ainda? Acho que não. Aí tem, vai, e aí segue até o final, né? Aí tá normal. Tínhamos dúvida, assim, eu falava, não sei se o rio deve aparecer, não deve no final. Aí no final decidi não, porque é um desejo nosso, né? Então o rio fica branco no final, para as pessoas possam imaginar como ele vai retornar. E aí eu vou... Aqui, são fotografias manuais, né? Que ele ia mandando de vez em quando pra gente babar, tá? Era por WhatsApp mesmo. Ó, aqui é fotografia. Essas são algumas documentações que eu fiz depois, reunindo. Aqui é muito legal mostrar, né, André? Olha, quantas pranchas o André fez para esta página. São muitas, né? Elas viraram... Olha, aqui é bacana a gente lembrar das primeiras imagens. Olha a paleta da cor aqui, o que o
essa... Tem uma parte que nós não... Eu tenho que fazer essa parte para anexar o arquivo. Isso aqui foi no dia que eu fui embalar, e aí foi um amigo ilustrador lá em casa, que é o Cambará, e o Eliandro Rocha, que também é escritor de livros. E aí eu mostrei para eles e tal, e aí aquela parte ali que está embaixo do Cambará, que é o que está de preto... Não. Moço, nós desligamos aqui alguma coisa. Ai, isso. Ali onde está embaixo dele aqui é uma prova de cor. Na verdade, toda esse original eu fiz antes com lápis de cor ou com pastel seco. Na verdade, é um tipo de lápis para colorir pequeno, para ver a cadência de cor que eu ia seguir e me sentir confortável no passar de páginas. Então, o primeiro encontro físico que nós tivemos, eu, a Márcia e o Léo, aí eles ficaram encantados, assim, que eu trouxe todo o livro, ele abre assim, é uma coisa até bonita, né, de ver e tal, e vai e tal, para poder sentir. Então tem todo esse processo antes de chegar ao original. Por isso que 2 meses não dá pra... não dá. Aqui acho que eram as provas de cor que a gente fez em São Paulo, depois que teve o tratamento de imagem, foi escaneado, para a André aprovar lá em Porto Alegre. A gente sabe como há uma interferência e um prejuízo grande, mas a tentativa foi que ficasse o mais próximo possível. Então, a André foi acompanhando. Acompanhei, aí vieram as provas nos papéis que eu pedi e para eu poder comparar e chegaram junto com os originais para eu comparar que eram a relação da cor, né, a proximidade da cor. Aqui foram alguns registros já em gráfica, né, o processo da gráfica antes da montagem, a capa. E aqui começa a história dos leitores. Né? Esse é o livro, aqui é a história do livro para o mundo, e a gente quis contar um pouquinho algumas das nossas passagens. Aqui é a reprodução. E a capa também foi uma votação, tá? Eu bati esse título de diferentes tons que poderiam ser, inclusive marrom, se ele deveria aparecer bem, e aí escolhemos as que foram melhores e fizemos uma votação e ficou o azul, esse tom de azul. André, você gostaria de ler apenas lendo, ou a gente faz como um filminho? Eu acho que talvez lá, um filminho? Porque eles conseguem visualizar melhor. Segura que você quiser falar. Um dia, um rio, Léo Cunha, André Neves, editora Pulo do Gato. Um dia, um rio. Um rio, cama de canoa, espelho da lua, caminho do peixe, carinho de pedra. Minha dança colore os mapas, meu canto refresca as matas, minhas veias irrigam florestas, alimentam o cerrado, aliviam o sertão. Corri por entre tribos, povoados, gentes, enchi de casos os pescadores, de lembranças os viajantes, de encantos os menestréis. Um dia eu fui rio, bacia, vale, eu era melodia. Hoje sou silêncio.
Meu leito virou lama, meu peito chumbo e cromo, minhas margens tristeza. Eu era doce, hoje sou amargo. Minha aldeia mora submersa dentro de mim. Com lágrimas de minério, vou sangrando até o mar. Eu fui um rio, um dia. Na margem de cá, eu tive uma escola, um campinho, ouvi os gritos das crianças, o trote dos cavalos, o apito do trem. Na de lá, tive uma praça, uma igreja, um sino, uma noiva. Ouvi o canto das lavadeiras, as festas de domingo. Da terceira margem eu choro por tudo e por todos. Olho para os lados e não vejo mais ninguém. Só restaram cães e bonecas esperando teimosos pelos que partiram. Nas minhas dobras não sobrou um peixe, um sapo, uma cobra. Ninguém para contar a história. Hoje, quem conta a história sou eu. Eu fui um rio, um dia. Flores nascem do deserto, a água brota na rocha e a luz da escuridão. Serei um rio, um dia. Eu adoro ler. Eu adoro, acho que o Léo só chora. Eu gosto que aí o Léo chora, ali a André chorou. Não, ontem foi fantástico. Ontem foi tão lindo, porque veio. O pessoal da EJA foi fantástico. Aí chegou uma moça com os olhos lacrimejando. Ela pegou e fez assim: eu fiquei chorando com a sua leitura. Aí eu dei um abraço nela. É muito legal, né? Porque a leitura faz isso, né? Eu tenho que carregar o André comigo para ler todo lugar que eu vou. A gente estava comentando que ele tá. Eu não aguentei e fiz. Ele está se superando, porque você está lendo cada vez. Nossa! Hoje foi o quê? Hoje, não, ontem, 3 vezes. 3 vezes. Então ele está, daqui a pouco, sem ler. O próximo desafio é sem ler. Então, bom, acho que a voz agora é deles e dos leitores. A gente não... Contamos a história do Rio, a narrativa por trás da obra. E hoje foi tão bonito que vocês dois falaram. Foi um momento com as crianças. Nós não chegamos a conversar depois, mas foi muito bonito, né? Era um grupo de crianças, possivelmente próximas aos 10 anos, e que ficaram muito comovidas com a fala dos dois. Eu estou muito impressionado, porque a gente fica assim, sem saber, por mais capricho, amor, paixão que a gente tenha feito, a gente nunca sabe a reação, né, das pessoas. E eu tenho rodado, desde que o livro saiu em outubro do ano passado, a gente dá muita oficina, feira de livro, não sei o quê. E sempre que eu leio o livro, mostro o livro, sempre tem alguma pessoa ou algumas pessoas que falam: parece que você está falando do Rio da minha cidade. Sim. Lá no Piauí, eles falaram: olha, o Rio aqui, o Rio de Oeiras, parece que você está falando do nosso Rio. Lá em Campo Grande, no Mato Grosso, parece que você está falando do Rio tal. E todo lugar que a gente vai, todo lugar tem um rio que sofreu na mão de uma mineradora, ou de uma seca, ou de uma poluição. Então tem uma universalidade aí que acho que a gente nem tinha pensado, né? E é muito bacana. Uma das últimas perguntas foi a da menina, que ela fez assim, mas ela não disse assim se. Ela disse: quando o rio renascer, você vai reescrever de novo a continuação. Então, assim, como vai ser? Então, tem a esperança, né? Tá no livro de tudo, né?
ela é uma incógnita, Tá. ela é um mistério, né? Tomara que ela despeje algo branquinho e Não vermelho. E mas essa coisa da torneira, Cissa, que é o olhar de ilustrador, né, já viu tudo, porque hoje nós estávamos numa turma de formação, não, como é? Produção editorial, né? E eu falando sobre a relação da imagem e tal. E aí a Márcia levantou que o fato de fazer orelhas grandes no livro dá um corpo maior, já que aqui no Brasil não se produz com capa dura, porque encarece, então tem essa relação com o livro. Então, uma das questões é colocar a orelha. Eu gosto muito também, porque eu acho que dá um corpo ao livro. Mas, assim, eu acho que a função da imagem, como do ilustrador tem que começar a contar na capa, o livro tem que ser todo funcional. Então, as guardas, para mim, sempre contam alguma coisa, né? E aí, eu gosto de fazer com que o livro dê uma volta, assim, na mão do leitor, né? Que ele vem dando ele circula, pensar nessas questões, claro que são suposições, porque eu não sei como isso vai ser recebido para o leitor. Mas a coisa que me deixa mais confortável é ter resolvido o livro em mim. Porque se o livro não está resolvido no escritor e o livro não está resolvido no ilustrador, vão lançar um livro que está incompleto. Então é uma forma de pensamento, assim, que não é que eu quero que as pessoas leiam isso, que eu pato é o pensamento, não, mas é uma forma que eu arrumei de me resolver como criação, né, como criador dentro do livro. Algo que você também, em algum momento, eu não sei que encontro nós fizemos, mas já sei, foi com Elma, uma vez em São Paulo, e com Eliandro, que você gravou lá da Itália, em que você dizia, isso ficou presente e é presente no seu trabalho, que ele não conseguia pensar no miolo se ele não tivesse resolvido as guardas. Né? Isso Eu não consigo pensar, por exemplo, a Graça Lima uma vez fez assim: André, eu acho que você é o único ilustrador que começa o livro pela capa na hora de fazer o original. Aí eu disse assim, gente, eu penso o livro inteiro antes. Eu penso, se eu não faço a capa, não faço a guarda, eu não tenho o livro completo. Então, quando eu penso no livro, aquela parte preta e branca, ela está completa. Então, na hora de fazer o original, para que eu vou começar do dentro do livro? Eu já começo pela capa. Então, eu começo na sequência do livro. Os meus originais, eles vão fazendo na sequência do livro, né? Tem ilustrador que mas eu não vejo. Eu não sei o sentido, porque eu já projetei o livro inteiro antes, né? Então eu já começo. É uma proposição muito sua e muito criativa e muito inteligente, porque eu, como editora de muitos livros, eu sei que, de lidar com muitos ilustradores, eu sei que a capa, não é, Márcia? Geralmente é resolvida no fim, quer dizer, então você começa do começo mesmo. Eu digo, para que eu vou começar o original do meio do livro, se o processo do livro já está todo pronto, eu vou... Nós temos bastante tempo ainda. Alguém quer fazer uma colocação? Márcia tem consciência do encontro que ela promoveu. Eu sou completamente apaixonado por esses dois caras. Tenho o privilégio de ter um livro ilustrado pelo André. E estou há 43 anos nesse ofício e a emoção que eu senti hoje parece a do primeiro dia que vocês me deram. Que alegria, gente. Nossa, escutar isso do Raul é um... Obrigado, Raul. Eu também fiquei muito honrada de estar aqui, de ouvir vocês três falando. Para mim, é uma demonstração de um amadurecimento profissional muito grande. Esse diálogo franco entre autores e editor,
essa sensibilidade do editor, essa permissão que ele está dando para os criadores. E é muito lindo para mim, como escritora, que eu sou mais como ilustradora, de saber que o autor está aberto para uma sugestão que vem de quem faz uma leitura poética pensando nas imagens, né? Porque é muito difícil. Normalmente o ilustrador, se ele já não estiver muito bem situado, se ele não tiver muita credibilidade como um autor de imagens, que ele possa... A gente nem tem coragem de sugerir as mudanças de texto que a gente sente que são necessárias. Isso já aconteceu 1 milhão de vezes comigo. Eu já deixei de aceitar livros porque seria impossível dizer para o autor: puxa, se você tirasse 50% do que está aqui, o livro ficaria lindo. E a gente não pode falar isso, porque afinal de contas seria um desrespeito ao autor. E então o que eu acho que a gente está presenciando aqui nesse encontro de vocês exporem o processo de trabalho para construir um livro tão lindo e tão significativo no momento certo, porque tem tudo isso, foi feito na hora certa, né? Uma resposta muito linda para uma coisa que nos atingiu aos brasileiros como um todo mundo ficou muito magoado, foi uma tristeza muito grande. A gente vê as imagens que a gente viu na televisão e a resposta veio, assim, não na emergência, como seria um panfletário, mas veio na hora certa. E como vocês falaram, serve para todo o Rio, serve para o Tietê, em São Paulo, que a gente não vai, talvez nunca mais limpar, serve para todos, os pequenos, os grandes, né? E muito bonito isso de um ilustrador dizer: tira do passado e traz para o presente, coisa linda. E de o autor aceitar, de falar: realmente isso pode abrir uma nova perspectiva para essa poética, né? Olha, eu estou encantada, queria tanto ser um de vocês. Obrigado. Cissa Fittipaldi, grande ilustradora. Cissa, sabe, eu acho que essa foi uma experiência única com o livro. Eu nunca tive isso com nenhum outro editor, nem com um outro escritor. Não sei se eu vou ter no futuro, assim, porque cada um é cada um. Mas eu acho que a coisa principal foi o seguinte: a Márcia, ela não estava pensando em fazer um grande livro. O Léo não queria fazer um grande texto. Eu não queria fazer uma ilustração. Nós três estávamos pensando em fazer um bom livro. Os três estavam pensando em fazer um bom livro. Não era cada um fazer um trabalho. Não era a melhor edição. Não era a melhor escrita. Não era a melhor ilustração. Era fazer um bom livro, que é o suficiente. Que eu acho que é o que todos deveriam fazer. Eu acho que essa experiência... mas nós temos, né, todos nós aqui sabemos, a gente tem essa possibilidade, talvez, André, por sermos já maduros, por a gente já ter uma trajetória, pela Pulo do Gato ser uma editora independente, né? Ou seja, a gente não faz parte de um grupo. A Pulo do Gato é a Márcia, é o Leonardo, não tem, né? Então nós temos, quem faz parte de um grupo muitas vezes responde. Nós sabemos que muitas vezes o marketing, a divulgação, a comercial é quem dita as regras. Agora, o que me parece é que é importante, e eu peço liberdade, eu acho que vocês viveram isso, e por isso Elma viveu também, tudo isso que a gente contou nós vivemos com Elma e Eliandro, não é, André? Eu de fora, né? Porque eu estava com duas pessoas de fora e chamando a atenção para as duas, né? Assim, olha, Eliandro, será que se remover essa parte do texto, olha, Elma contou uma coisa e tá repetindo depois, porque não tá repetindo antes, bora colocar depois, que aí Elma apresenta antes, vem a surpresa pro leitor depois. A mesma coisa aconteceu, ele escreveu antes, a Elma apresentou, na mesma página eu digo, bota antes, que a ilustradora apresenta depois.
observações que eram assim, nossa, por que paleta do corpo, por que todos os... Até eu brinquei assim uma vez, porque ela estava desenhando tudo sempre de perfil, assim, E aí a gente fazia umas observações e que são muito preciosas, porque às vezes é o olhar do outro, não é, André? E aí é tão bacana, porque quando a gente vê, a gente não está trabalhando para... a gente tá tentando fazer um trabalho para um livro, né? Não é pensando propriamente no trabalho da pessoa. Eu não estou interferindo no trabalho do Eliandro, no trabalho da Elma ou na Malha Massa. Eu estou interferindo para a gente chegar ao objeto, né? Agora, o livro para a infância, posso só falar para não perder 2 segundos? O livro para a infância, o livro ilustrado, o livro álbum, como nós quisermos chamar, ele exige um processo de produção que é completamente diverso do editor, apenas do texto verbal. Então, esse é um produto artístico que exige do editor, como o Roger falava ontem, né, que ele falou, é como um diretor de teatro, não adianta você ter os atores se você não dirige, né? Então, Roger, ontem estávamos juntos, a gente falou, nossa, que legal você pensar por aí. Então, o que a gente vê é que o livro ilustrado exige diálogo. E talvez, justamente, pela trajetória que eu tive na Lige, em que eu nunca tive diálogo como autora, com nenhum ilustrador, e com os editores, tenho livros por quase todas as editoras, os editores também, muitas vezes nessa saia justa de será que eu falo com o autor? Será? Não, é para ser assim. Então, eu entendo que na Pulo não há apenas esse livro. Qualquer livro que a gente faz de produção nacional, houve isso. E se, logo no início, eu percebo que não há dos nacionais, naturalmente, quando a gente compra os direitos, não prossigo, não dá para prosseguir, porque não é para fazer apenas dourar o ilustrador ou dourar o autor. Acho que o que a gente pode fazer melhor pelo livro. Então, todos os livros nacionais da Pulo do Gato tiveram esse processo, tá? Com maior ou menor intensidade da interlocução. Tá? Acho que esse caso e o Roupa de Brincar, mas, por exemplo, a Adélia, do Jean-Claude, Super, do Jean-Claude, a gente fica meses conversando. Né? A ponto, eu tenho esse registro de todos os nossos livros, a ponto da gente ver, e por isso que eu me encanto muito pelo processo. Eu acho que o processo é o grande, porque depois que ele vai para o mundo. A gente não sabe contar a história. Então, isso é um pressuposto para que o livro ilustrado, seja ele compartilhado verbal ou visual, ou se é o mesmo autor, né, como o André, que pode fazer a composição integral, por meio do diálogo. Nós estamos lançando um livro na Pulo, em que eu precisei dizer, acho que Maurício Negro vem a semana que vem e vai conversar. Ele ilustrou um livro da Rosana Rios. E foi um pedido da Rosana, que fez um texto que, coincidentemente, tinha a cara do projeto editorial da Pulo do Gato, e ela sugeriu o Maurício. E o Maurício, são processos diferentes, isso aqui é André. Então, o Maurício levou, por exemplo, uma outra proposta. E, na hora que eu vi, eu falei agora, já falei para ele também, não vai rolar. Pensei, não vai rolar. Não está havendo diálogo, não está... A gente já tinha feito 2 encontros físicos, tá? Mas nessa hora eu precisei tomar coragem e respirar. Quando eu vi que não vai rolar, a Rosana fez uma homenagem ao Manuel de Barros. O livro, ela começou a escrever quando o Manuel de Barros morreu. Então é uma homenagem.
E na hora que eu vi que a proposta do Maurício estava extremamente referencial ao estava preso ao texto, porque isso tinha a ver muito com a história, às vezes, da cultura do livro, né? Eu falei para ele, Maurício, você topa ser o Manuel de Barros do texto da Rosana? Aí ele ficou me olhando e foi a única a expressão que eu pude ter, porque eu não queria dizer não está legal, né? Pelo respeito que eu tenho pelo trabalho, pela admiração, mas eu falei, olha, eu acho que você pode ser o Manuel de Barros dela, do texto. E essa hora, ele falou, eu posso fazer o que eu quiser, você pode fazer o que você quiser, mas você vai dar fazer um... É o Manuel que vai falar do sapo e você vê uma outra coisa, né? Então, se ele não conseguisse, naquele caso, ser o Manuel, não ia dar. Eu não consigo. Então, para nós, é esse relato do André e do Léo que eu espero que a gente possa fazer muitas vezes, né? A gente vai aprender. Hoje eu soube da poesia do Vale, né? Então isso é maravilhoso. É um presente, né? É um presente. Acho que queria fazer uma pergunta. Alguém ia perguntar aí? Isso. Espera um minuto, por favor. Essa questão realmente da interferência, né, de você poder chegar para um autor, né, e fazer essa interferência, imagino realmente a dificuldade, né? Como atriz também a gente fica sempre pensando nisso, dizer para um outro ator que você não gostou de alguma coisa, ou sugerir a ele que tire alguma coisa, ou fazer qualquer interferência, é sempre muito doído, realmente. Tem que ser sempre dito com muito zelo, né? É bem complicado, mas eu fico olhando o livro e penso assim, que nesse caso, vamos dizer, por mais que qualquer autor, o autor ou o ilustrador que estão dentro desse livro quisessem pensar, né, assim, individualista, não tem como, porque existe uma tragédia, né? Existe algo que é superior, né, que suplanta você pensar só no que você escreveu e não se deixar levar por isso, né? Não deixar dividir, né, e somar. Né? Eu fico imaginando que, nesse caso, teria sim um facilitador pelo drama. Né, pela colocação de você se desfaz de você também, né? Então você está mais aberto e mais recíproco pelo todo, né? Eu acho que sim. E isso acaba sendo um aprendizado. Eu sempre fui um escritor muito de gostar que metesse a mão no meu texto, assim, sabe? Talvez porque eu seja filho de editora. Né, minha mãe é uma editora, até hoje ainda é, mas foi uma editora lá desde os anos 70. Eu cresci dentro da editora, vendo ela recebendo textos de Bartolomeu, de grandes autores, Angela Lago e Orígenes Lessa, Silvio Ortoff, vendo ela pegando o primeiro original, ela dando sugestões, sempre com muita delicadeza, mas ela dando... Então eu nunca achei que isso fosse um demérito para o escritor, né? Você receber uma sugestão de um editor, especialmente um grande editor, como é o caso da Márcia, né? Então, mas eu acho que essa experiência reforçou mais ainda, assim, né? De abrir mão mesmo de metade do texto. E eu mesmo comecei, a Márcia continuou, o André continuou, e eu acho que isso foi aquilo que já estava em mim, assim, intuitivamente, mas dessa vez acho que reforçou bastante. Eu sou votante da fundação, né? E quando esse livro chegou, eu falei assim, é esse livro. Eu não tinha nem lido todos, né? Que vão chegando os livros, né? Eu falei assim, esse livro é uma coisa muito diferente, né? Ele me impactou também, e aqui também me impactou e continua impactando, né? Porque eu acho que essa harmonia aí, ela é visível, né? Eu acho que vocês falam e realmente ocorre, né? E como é, assim, tão delicado você falar de uma coisa tão séria e com poesia. Né? Eu acho que a arte da palavra, que não é só da palavra, que aqui a gente está aí com as 3 artes, né? A gente tem aí é o todo do livro, feito que vocês estão falando, como que de fato essa materialidade ela nos afeta muito, né? Então não tinha como, porque a gente sabe que escrever poesia para criança
É muito difícil. A gente fazer poesia ou contar uma história de algo muito real, né? Porque é uma realidade, né? Estava na mídia, estava em todo lugar. Fazer disso uma poesia de forma é também muito difícil, porque para a gente não cair no banal, né? Ou na explicação, ou no livro informativo. Porque também podia ser um livro informativo, mas não é um livro informativo. Ele é arte, né? Essa preocupação a gente teve assim desde o início, né? Não queremos fazer um livro informativo, não queremos fazer um livro denúncia, não queremos fazer um livro explicativo, né? Tudo que era alguma obviedade a gente fugiu, né? Acho que tanto no texto quanto na imagem. E o bonito disso, eu lembrei agora que uma das passagens que foi omitida e que se transformou na epígrafe, havia um trecho, você não deve saber de cor, né? Eu também não sei. Mas tinha um momento lá... tinha um momento lá que eu também, igual eu citava a Atlântida e o Shangri-La, não sei o quê. Você falou do Tejo, eu falava do Tejo, do Nilo, de 3 outros rios. E também acabamos tirando isso. Mas a gente acabou, acho que foi sua ideia, né? A Márcia teve a ideia de puxar isso para a epígrafe, que a gente não leu, eu vou ler aqui. Então, que é um trecho do poema do Fernando Pessoa, né? Mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia, e para onde ele vai e de onde ele vem. E por isso, porque pertence a menos gente, é mais livre e maior o rio da minha aldeia. Aí fecha e escreve embaixo, ao Rio Doce, né? É ao mesmo tempo uma epígrafe e uma dedicatória, né? É verdade, eu tinha esquecido de falar desse detalhe. Mais uma das coisas que a gente foi... Porque a única citação, vamos dizer, né, intertextualidade mais evidente que ficou foi o do Guimarães Rosa, né? A terceira margem do rio. Mas essa ali eu achei que estava absolutamente orgânica, né? Porque fala, na margem de cá eu tive isso, na margem de cá eu tive aquilo, e da terceira margem eu choro por tudo e por todos. Então essa aí eu achei que estava bem orgânica. As outras não estavam, e aí ou eu tirei ou a Márcia tirou. E é o desafio para o leitor, né? Para a criança, que terceira margem? Como assim? E é essa terceira. Não. Uma coisa que eu... Quando pergunta, terceira margem é essa? Eu falo, mas ninguém... 50 anos, ninguém sabe. 60 anos agora. Uma coisa que eu achei genial, eu tomei contato com o processo todo agora, porque como eu moro em Goiânia, os livros não chegam lá, né? Então eu preciso ir nos lugares. Pela internet a gente vê uma página, vê outra, não vê o livro inteiro. Então eu só entrei em contato com o livro agora, que eu fui lá na Pulo, comprei 4 livros da Pulo. A Pulo está maravilhosa, né? Enfim, assim, mas o que eu queria dizer é assim, uma coisa que eu achei muito linda da relação entre imagem visual e texto, na mesma medida que o André sugeriu tirar o fui, que personificava o rio nas palavras, ele jogou de volta quando ele transformou o rio em pessoas. Então, ali era o rio sendo, né? Quer dizer, o verbo ser, ele volta, só que ele volta na forma de imagem. E então o que eu achei muito bonito isso, porque foi um respeito ao que tinha sido escrito, não deixou de ser uma atenção, o fato de ser rio continuou existindo, só que de uma nova maneira. E foi muito bonito também, além dele fazer essa reflexão, ele deixou de ser o adulto que o rio é, porque ele é muito velho, ele está correndo ali há tantos milhares de anos, né? Ele é um ser muito velho. E transformar esse ser tão antigo em uma criança dá um novo alento para esse rio e torna ele possível ser vivido por uma outra criança, né? Então, eu achei muito bonito, mas, em primeiro lugar, o respeito pela poética, que, no fim, é um ser, que é algo tão
sei lá, como é que eu diria divino, mas divino é um exagero, porque é cristão demais, sei lá, divino num sentido pluricultural, é tão divino esse estado nosso de ser, que no fundo era só um verbo, em termos de linguagem em português, né? Um minuto só, peraí. Não precisa por causa da... Sobre essa imagem aqui em cima, o garotinho que vai e se depara com... O que passou na sua cabeça? Esse olhar do menino me assombra desde a primeira vez que eu vi. É um olhar assim... Eu não sei, é porque fechou. Vocês se lembram quando eu mostrei o primeiro desenho que eu fiz e que eu mandei para Márcia, que eu queria falar essa coisa do que estava embaixo e do que estava em cima? Eu apenas, naquela imagem, ele estava olhando para o céu, né, como se estivesse pedindo socorro, mas não era esse socorro que eu queria. Eu queria que as pessoas olhassem para dentro do rio, então eu inverti aquela imagem. Ele está dentro do rio, mas ele já não está olhando para o céu, ele está olhando para dentro do rio. Tanto é, e para a gente, né, que ele está olhando dentro, mas olhando para o leitor que está olhando para o livro. E nessa medida, eu coloco aqui, ó, que ele tá fora, que a cabeça dele está fora, né? E esse pato que ele está segurando é o que é o pensamento, né? Como se fosse... Isso é uma ideia, né? Que vem na minha cabeça, não é? Na verdade, esse pato acompanha. Tanto é que no pato, o patinho, olha só... o pato, na página marrom, é a única coisa que não... Além da água, é a única coisa que não se mancha. Né, que é a memória, né, o que resta. Ele está sempre a salvo, sempre preservado. Seria uma consciência que aí vai contar a história do rio, que é quando o rio realmente morre, que entre as páginas vermelhas aí ele desaparece, que é a história real do rio. É tão bacana essa coisa, porque o ilustrador acaba contando... imagina se eu contasse isso por palavras, ia contar uma história também, né? E tal, uma outra narrativa escrita também. Também é um caminho de a consciência estando a salvo, a esperança, ele pode ser a consciência, ele pode ser a esperança, ele pode ser o que a criança quiser interpretar da possibilidade de um renascer, que é a tal história, você também fazer um livro para criança, que é uma certa moda. Eu vi muito em Bolonha, em alguns anos, a melancolia prevalecendo. Sempre. E é uma melancolia e às vezes uma tristeza ou uma crueza, por exemplo, os livros sobre a guerra, que agora em Bolonha tinham prateleiras e mais prateleiras só sobre a guerra. Então, assim, eu acho que sim, a gente tem que olhar também para esse mundo, é o mundo que as crianças estão vivendo, você tem que falar desse mundo, mas você não pode, na minha opinião, um pouco, sei lá, eu sou uma pessoa velha, né? Assim, olhar para esse mundo sem nenhuma esperança, sem nenhum trinco de porta para abrir, sem nenhuma fresta na janela, é muito duro para uma criança. Então, eu acho isso um pouco... Você lembra que no início... No início aqui eu comentei que eu me perguntei aonde estava a infância dentro daquele desenho que eu não sentia. Eu tinha recém voltado de Bolonha, e essa relação que você falou de livros melancólicos e tal, eu quebrei de repente quando eu comecei a andar com a Ana, que você conheceu, que é super divertida, e o Miguel, e eu perguntei para eles, vocês já pegaram uma história profunda para... A Ana fez assim, eu não quero ilustrar a história triste para criança, eu quero ser o que eu sou divertida, isso assim, posso não ser premiada, que não se premia livro divertido, mas eu estou feliz fazendo o que eu estou fazendo. E aí eu peguei e disse assim, eu digo, gente, mas é verdade, aonde realmente estão as crianças nesses livros que são melancólicos, que muitos a criança não está presente, né? A infância. A máquina.
A máquina monstra, de qual máquina? A indústria, né? Malissa. Muito legal. É muito legal assim, a gente conseguir refletir sobre isso e estar conversando sobre isso e o tempo todo. Oi, o olhar da máquina. O olhar me paralisou. Sabe? Eu acho que aquele olhar resume a impotência diante. Assim, o livro é arrebatador, não tem nem o que dizer, né? Mas o olhar né, o olhar do agora é isso, sabe? Agora é o fim. E eu acho muito oportuno, e falar sobre estas coisas é muito oportuno, né? Para quem não me conhece, eu morei em Teresópolis 20 anos, passei pela tragédia de Teresópolis. Falar sobre isso é muito importante. E colocar isso é muito importante, sim. E até isso que a Cissa falou é também fundamental. E esses olhares, essa maneira de colocar, e uma igreja, e uma noiva, é você voltar a dar à humanidade, que a tragédia te arranca isso. A verdade é que em Teresópolis nós víamos as árvores com fotos das pessoas desaparecidas, e você andava pelas ruas depois da lama também, nós tivemos um mar de lama lá também, e você via os rostos dos desaparecidos. Então eu acho que isso, te devolve a humanidade, né? Nesse texto, falar dessas pessoas e falar dessas questões desta maneira te devolve a humanidade, que a tragédia, de certa forma, elimina na hora que acontece, né? Parabéns. Obrigado. Acho que essa é um pouco a função da arte, né? Devolver a humanidade para a gente e ver a possibilidade de criação de novos mundos, né? Acho parabéns aí aos artistas, a Márcia. E quero lembrar, a gente ainda pode ter mais tempo, mas eu quero lembrar que esse livro vai voltar para conversar conosco. Nós continuaremos falando sobre esse livro no seminário que começa na segunda-feira para professores, para bibliotecários. Ele vai, cada votante, esse ano, a ideia de Beth foi cada livro, cada categoria, cada livro premiado será apresentado por um votante, será comentado, não com a presença, né? Não será tão rica, porque eu acho que não vai ter a presença dos autores, mas nós apresentaremos cada livro desses. Então, novamente, nós vamos falar e nos emocionar com um dia, um Rio, né? Muito obrigada. E eu acho que esse formato também, né, de falar, ter autor, ilustrador e editor conversando sobre o livro premiado para ilustradores, para autores, para editores, para adultos, né? Esse papo que eles têm na biblioteca, no espaço, com crianças, com adultos, essa experiência desse ano, eu particularmente gostei muito. Não sei vocês. Gostaram, não é? Maravilhoso, não foi? Vai ter uma ilustradora que coincidiu, porque o que acontece é que a gente está aproveitando a vinda dos premiados, né, que foi na quarta-feira, quem está aqui que é fora do Rio. Mas acho que é terça-feira, agora não me recordo, acho que é terça, vai estar Marilda Castanha, né, com a coleção premiada do Murilo Rubião, né, que ganhou o prêmio especial. Então, a mesa que vai falar desse prêmio não vai estar o Odilon e o Nelson, mas vai estar a Marilda, que foi uma concepção deles como ilustradores para fazer o livro lembrando o Murilo Rubião, com o texto, os 3 textos, tá bom? Você vai ver. Bom, obrigada, meu amor. Beijo, brigadíssimo. Vocês têm que dar um autógrafo pra mim. A Márcia também. Um desses que tá aqui é meu, né? Autógrafo de editora. Não de autor, de editora. E o Léo vem embora. Tá aqui. Gente, já sabe
Égua está me chamando pelo nome e pelo sobrenome. Posso ler?